Olá pessoal, mais uma semana estamos aqui para mais uma aula de geografia, finalizando finalmente o capítulo 3, grandes potências mundiais e potências emergentes. Capítulo 3 é o capítulo que a gente está finalizando, né pessoal? Hoje nós vamos a partir da página 62 até o finalzinho, que é a página 70. E nós vamos falar de três potências mundiais, que é China, potências emergentes mundiais, que é China, Índia e Rússia. Nós vemos, pessoal, a partir do fechamento desse capítulo, que o mundo ele não depende mais somente de duas potências mundiais, como foi o exemplo do período da Guerra Fria, ou de uma potência mundial, ou um período em que foi apenas os Estados Unidos, ou a Inglaterra, que eram as únicas potências mundiais em determinados períodos da nossa história. Hoje o poder está diluído no mundo e cada país desses que a gente apresentou aqui participa de alguma forma das decisões políticas, econômicas do mundo. Elas têm algum peso, vamos dizer assim, mas nós vamos ter que correr bastante, pessoal, porque é um conteúdo bem denso para tão pouco tempo. Nosso primeiro país, então, que a gente vai abordar, pessoal, é a China. Não sei se vai dar para aí. China. E o que eu destaco aqui da China é que ela é a única nação socialista em rápido processo de desenvolvimento econômico. Os outros exemplos que a gente tem de países que ainda mantêm o socialismo, ou no caso da China o comunismo, não conseguem se desenvolver tanto e se destacar tanto no mundo, mas a China é como se fosse uma exceção à regra. O seu acelerado crescimento fez que ela chegasse ao posto de segunda maior economia do mundo, pessoal. A título de, para a gente entender melhor, o PIB dela em 2014 foi de 10 trilhões de dólares. Tudo isso? Se vocês viram que as outras potências que a gente citou aqui, potências europeias ou até mesmo Estados Unidos, ficava na casa dos 3 trilhões de dólares, 4 trilhões, a França, por exemplo, acho que era 2 trilhões de dólares. Então, só para vocês terem uma noção aí de escala, né, a China, 10 trilhões de dólares. A economia socialista de mercado é o modelo de economia da China, que visa sim o socialismo, a população, e mercado dá uma certa liberdade ao mercado para que ele possa também se desenvolver, uma mistura entre os dois, muito semelhante ao que a gente viu, né, pessoal, lá na Alemanha, né, só que lá ele não usa o termo socialista, era social, economia social e de mercado, aqui não é socialista, né? Agora eu entendi! Quais são as causas do crescimento da China, então, que a gente pode apontar aqui, pessoal? A partir do final da década de 1970, foram feitas algumas alterações nas diretrizes dos planos quinquenais. Planos quinquenais são políticas próprias de países socialistas, em que a cada 5 anos o governo faz seus direcionamentos de que setores da economia vão receber determinados investimentos e qual é a quantidade de investimentos. Então são planos econômicos para cada 5 anos. Houve uma mudança nessas diretrizes a partir aí da década de 70. E que diretrizes foram essas que mudaram, pessoal? Foi dado mais liberdade às empresas estatais, onde elas puderam se desenvolver mais, ter mais tecnologia, se desenvolver com equipamentos mais modernos ou desenvolver produtos mais modernos para o seu mercado consumidor. O que aconteceu, pessoal? Foi feita uma abertura da economia, as zonas econômicas especiais, nas zonas costeiras, nas áreas costeiras da China, passaram a atuar com um capitalismo mais forte, diferente das partes interioranas, que mantiveram o socialismo mais forte, mais presente, né? Então são as zonas econômicas especiais. A criação de um gigante mercado consumidor, porque já que a economia passou a ser aberta, a possibilitar investimentos internacionais, ela passou também a receber esses produtos, a ser agora um mercado consumidor de produtos internacionais também. Estados Unidos passam a investir, outros países da Europa passam a investir também na China, com algumas condições, e passam a ter esse mercado consumidor gigantesco de 1,3 bilhões de habitantes. Isso na época, né, pessoal? Isso já, claro, hoje está passando dessa cifra. Tá bom? O que a gente pode destacar ainda mais da China? Houve um incremento da atividade industrial por essa liberdade maior das indústrias do Estado, a partir dessas alterações dos planos quinquenais, que resultou em que, pessoal? O crescimento da China, com o passar dos anos, décadas de 80, 90,
dos anos 2000, chegaram a cifras de 2 dígitos ao ano, né? Aqui no livro de vocês é apresentado que chegou a 7% ao ano. Isso é incrível para um país, pessoal. Você vê que, por exemplo, hoje o Brasil não vai conseguir crescer nem 1%. O ano passado a gente cresceu próximo disso e Estados Unidos fica na casa de 2%, só para vocês terem um exemplo aí de comparação. A China já chegou a 11, 12% de crescimento ao ano. Outra característica que dá certo status e poderio no mundo, a China, é o seu poderio militar. E aqui eu faço a pergunta: qual é o poderio militar da China? Bem, no livro didático de vocês traz algumas informações. O maior contingente de militares do mundo, detém ogivas nucleares, além de outros equipamentos de guerra que lhe dão um certo status de potência militar no mundo. E como é que funciona a política do Partido Único na China, pessoal? Bem, como eu citei para vocês, a zona costeira funciona o livre mercado, mas tem ainda um certo domínio desse partido único que domina o país. Não é uma democracia, não tem votação, voto direto, né? A votação é interna só no partido e os tempos lá e os mandatos são bem diferentes do que a gente conhece aqui no Brasil, por exemplo. Desigualdades regionais e problemas ambientais na China. Claro, as zonas costeiras, por ter essas zonas econômicas especiais, vão ser mais desenvolvidas, um capitalismo mais avançado, e as do interior vai ter um índice de pobreza maior. Porém, eu não quero destacar muito isso, pessoal, porque recentemente a China já tem feito alguns programas para resolver esse aspecto dessa desigualdade. Os trens-balas, por exemplo, modificaram muito essa estrutura da China. São 300 km por hora que viaja esses transportes, sai das zonas costeiras e vai para o interior em meia hora. Então, pessoas hoje em dia moram no interior da China e trabalham, quer dizer, sai de manhã para trabalhar no litoral, nas regiões litorâneas, costeiras do país, e no final do dia voltam nesses trens-balas em questão de meia hora, dada a velocidade desses transportes. Então, hoje a situação é outra, então não vou enfatizar muito nisso, porque a realidade está bem diferente. Problemas ambientais, dada a ausência de leis específicas para controlar a atividade industrial, atividade de mineração, atividade de tratamento de água, de solo. Então essas leis lá são bem diferenciadas do que a gente conhece, por exemplo, aqui no Brasil, Estados Unidos ou Europa, né? Então isso resulta em águas muito poluídas, erosão dos solos, poluição do ar. A gente vê muito imagens dos chineses antes dessa pandemia já usando aquelas máscaras, né, hospitalares, dada o nível de poluição que esse país enfrenta. Quais são os desafios da China? Crescer e se desenvolver com responsabilidade, principalmente responsabilidade ambiental. Então, vamos tentar agilizar então agora a Índia, pessoal. A Índia é um país emergente também, assim como a China, o Brasil, a África do Sul. Temos inclusive as bandeiras aqui desses países emergentes aqui. O PIB da Índia, pessoal, é de 2 trilhões de dólares em 2014 também, tá bom? A projeção é que ela se torne a terceira maior economia do mundo em 2050, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Essa é a projeção. O mercado consumidor da China é de 1,2 bilhões de habitantes, então por isso que é tão atrativo para o mercado mundial, para os investidores. A sua industrialização ela só se iniciou a partir da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, quando ela conquista a sua independência. Antes ela pertencia a uma colônia britânica e ela conquista a sua independência a partir de uma revolução liderada por Mahatma Gandhi em 1947. Quais são as características da industrialização indiana, pessoal? Uma participação estatal muito forte e investimentos britânicos. Outra característica importante para esse desenvolvimento é as grandes reservas minerais e combustíveis fósseis que ela dispõe, tá bom? Que contribuíram para o desenvolvimento bélico em aspectos de guerra. Inclusive a Índia também dispõe de ogivas nucleares, de muitos armamentos que lhe dão certo peso no âmbito mundial, por ter assim grande poderio bélico, poderio de guerra no mundo, tá bom? A infraestrutura da Índia foi muito beneficiada por essa presença de grandes reservas minerais e combustíveis fósseis também. Vamos para o subtítulo Globalização da Economia, no caso da Índia, né, pessoal?
Após o ano de 1991, quando o Estado socialista perde fôlego e a economia passa a ser liberalizada, aberta ou desestatizada, né, o processo de desestatização da economia. O que é isso, pessoal? É quando o Estado passa a vender as suas empresas para o mercado privado, para o setor privado. No caso do Brasil, seria a venda da Petrobras, seria a venda dos Correios, seria a venda de empresas que pertencem ao Estado. Tá bom? No caso aqui, a partir de 1991, a Índia começou a passar por esse processo de desestatização da sua economia. Tá bom? Aí passou a aumentar os investimentos estrangeiros, redução de barreiras alfandegárias à importação, o setor financeiro foi modernizado, foram feitos ajustes fiscais e monetários na economia. Tá bom? E quais são os atrativos para os estrangeiros, né, para os economistas, para as empresas estrangeiras irem para a Índia? Principalmente dos Estados Unidos e do Japão, viu, pessoal? Por ser um vasto mercado interno, como eu já disse, 1,2 bilhões de habitantes, atualmente essa cifra está bem maior, e uma mão de obra grande, né, e barata, mão de obra barata. O seu parque industrial é diversificado, porém a sua agricultura tem um certo atraso tecnológico, ocupa uma grande parte da mão de obra da população economicamente ativa da Índia, convivendo aí junto o tradicional e o moderno, né? Tem muita tecnologia, desenvolve muitos programas de computadores, inclusive vende para o mundo. A partir da década de 70 e 80 passou a vender muitos serviços qualificados para o mundo, porém com a agricultura com certo atraso. Vamos finalizar, pessoal, nosso tempo já está estourando, com a Rússia. Eu vou tentar acelerar ainda mais. A Rússia, pessoal, é o único país do mundo que fez frente aos Estados Unidos em questão militar aí no período da Guerra Fria, tá bom? Quando se fragmentou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando terminou ali, foi derrubado o Muro de Berlim, acabou toda aquela união que havia de 15 repúblicas. Agora, cada um foi para o seu canto. Qual foi a potência que ficou aí? Foi a Rússia, né, pessoal? Aí surgiu a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, e a Rússia continuou sendo o maior articulador e o país mais potente desse grupo que veio a apoio. Desde a sua fragmentação, a Rússia vem tentando se estabelecer como um mercado no mundo, né, se inserir na economia capitalista de mercado. É um esforço que ela vem tendo aí desde o fim da União Soviética, né? O objetivo é se estabelecer como um Estado democrático. Ocorreram então na década de 90 as primeiras eleições pelo voto direto, então ela vem tentando se apresentar como um país que possa receber investimentos no mundo, né? Porque só uma democracia ou uma economia de mercado é que se pode apresentar como um local para receber investimentos internacionais. Quais foram as transformações na economia? Gente, as privatizações na Rússia, pessoal, era um país socialista e que agora tenta se colocar como um país capitalista. O que acontece? Essas privatizações foram meio doidas, não foi muito organizado, e acabou que as vendas não resultaram em grandes quantidades de reservas e de dinheiro para os cofres públicos da Rússia, o que resultou em problemas sociais, porque não restou mais dinheiro para estar investindo na educação, na saúde, na infraestrutura. É um país hoje extremamente endividado, porque teve que recorrer ao FMI ou outros bancos internacionais para suprir essa necessidade e continuar com o funcionamento da sua economia. Então esses são os dos desafios da economia, que passa a economia da Rússia. O último assunto da Rússia é a restauração da Rússia como potência geopolítica no mundo. Ela ainda é uma potência militar, resquícios aí da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Os números estão aí na página 69 do livro didático de vocês. Ainda controla tecnologias extremamente importantes, tecnologia aeroespacial, tem um grande número de cientistas e centros de pesquisa no país. A ameaça que ela sofre é o sucateamento dessas tecnologias por ausência de novos investimentos, tá bom? E eu vou fechar esse vídeo só falando, pessoal, que assim, depois da apresentação desses 3 últimos países, nós vemos que os polos de poder no mundo é muito dividido, né? Não temos mais só uma potência mundial, o mundo hoje apresenta
várias potências como polos ou centros de poder no mundo, tá bom, pessoal? Nós vamos ter a nossa atividadezinha disponibilizada no grupo ou lá no Google Sala de Aula, tá bom? Fiquem ligados, obrigado, e aí qualquer dúvida podem mandar aí no grupo, façam as perguntas e as dúvidas necessárias. Falou!